Minha gente querida, boa noite, bem-vindos. Muita paz, muito amor, muita alegria. Vamos começar com o livro Canteiro de Ideias, psicografado por Chico Xavier, com a frase de André Luiz. Se você receia a velhice do corpo, lembre-se, a resistência física avançada no tempo não é a noite de hoje, é o alvorecer do amanhã. A gente vai perdendo as forças, vai perdendo a resistência, a velhice está chegando, mas isso é apenas uma passagem de tempo, rápida até, para a gente alvorecer para o mundo espiritual. Gostei dessa figura. Vamos então ler a última pergunta do capítulo da Lei de Conservação do Livro dos Espíritos, falando sobre privações voluntárias, mortificações. Kardec perguntou: se não devemos criar sofrimentos voluntários que não têm nenhuma utilidade para os outros, deveremos cuidar de nos preservar dos sofrimentos previsíveis ou que nos ameaçam? O instinto de conservação foi dado a todos os seres contra os perigos e os sofrimentos. Fustiguem seu espírito e não o seu corpo. Mortifiquem o seu orgulho, sufoquem o seu egoísmo, que se assemelha a uma serpente a roer seu coração, e fará muito mais pelo seu adiantamento do que infligindo-se rigores que já não são deste século. E aí ele está falando do século XIX, imagina agora no século XXI. O que a gente tem que sacrificar não é o corpo, é o espírito. É o nosso egoísmo, principalmente, nosso orgulho, nossa vaidade, nossos maus sentimentos, nossas ignorâncias. Isso é que a gente tem que sacrificar. Isso é que vai dar resultado. Às vezes a gente tem que fazer algum sacrifício pelos outros, e isso, mesmo sendo um sacrifício físico, ele vai ter uma recompensa para nós. Mas não fazer isso voluntariamente, simplesmente para estou me punindo. Não adianta nada. Não adianta se punir o corpo. O corpo não... A gente perde a saúde, perde a resistência e vai precisar de outro corpo para começar tudo de novo. Então não adianta nada. Vamos passar então para o céu e o inferno, livro de Allan Kardec também, que fala sobre a justiça divina na visão espírita. E a gente está falando aqui no capítulo sobre o céu. A felicidade dos espíritos é proporcional às suas qualidades, e eles a retiram em toda parte em que se encontram, seja na superfície da terra, no meio dos encarnados ou no espaço. Uma comparação vulgar fará compreender melhor essa situação. Se dois homens se encontram em um concerto
E um é um bom músico, ouvido educado, e o outro é o desconhecedor da música, com sentido auditivo pouco delicado. O primeiro vai experimentar uma sensação de felicidade, enquanto o segundo pode permanecer insensível, porque um compreende e percebe o que nenhuma impressão vai produzir no outro. Assim sucede quanto a todas as satisfações dos espíritos, que estão na razão da sua sensibilidade. O mundo espiritual tem esplendores por toda parte, harmonias e sensações que os espíritos ignorantes, submetidos à influência da matéria, nem sequer entreveem e que somente são acessíveis aos espíritos purificados. O progresso nos espíritos é fruto do próprio trabalho, mas como são livres, trabalham no seu adiantamento com maior ou menor atividade, com mais ou menos negligência segundo sua vontade, acelerando ou retardando o progresso e, por isso, a própria felicidade. E é isso que é o céu. É quando a gente consegue a felicidade plena. Para conseguir a felicidade plena, a gente tem que ter todas as boas qualidades. Tem que ter superado o nosso egoísmo, os nossos vícios, os nossos maus sentimentos, tudo que faz mal para a gente e que atrasa o nosso progresso. E a gente vai chegar lá. Vamos então terminar as nossas leituras com a Trovinha de Alta de Souza, do livro Trovas do Mais Além, psicografado por Chico Xavier. De todos os sentimentos, o amor, esse dom profundo, é o bálsamo com que Deus suprime os males do mundo. Vamos então para a nossa prece com uma mensagem de Emmanuel do livro Passos da Vida, psicografado por Chico Xavier. Questões de pureza. A pretexto de ser bom, não desampare aquele que o mundo categoriza por mal, porque amanhã, esclarecidas as nossas contas na justiça divina, é possível que as nossas virtudes deixem a desejar. A pretexto de ser humilde, não se distancie daquele que a terra classifica como orgulhoso. Um dia é provável que a nossa singeleza exterior, ao sol da verdade eterna, se reduza à vaidade e à ilusão. A pretexto de ser paciente, não menospreze aquele que muitos acreditam impulsivo e violento, porque na esfera da realidade sem mescla, muitas vezes a nossa suposta serenidade não passa de ociosidade da mente e do coração. A pretexto de ser caridoso, não fuja daqueles que a sociedade define como sendo ingrato e insensível, entendendo que em muitas ocasiões, ante a luz meridiana do conhecimento superior, a nossa pretensa superioridade não passa de tirania do sentimento. Lembre que a semente que enche o prato nosso de cada dia procede do chão escuro. Na terra há muita veste alva, que na essência se tinge com o suor, com o sangue de irmãos sacrificados por duras exigências. E há muita roupa andrajosa, aparentemente enlameada, que oculta corações sublimes e heróicos, de cuja abnegação se derrama resplendente brilho solar. Aprendamos com Jesus a socorrer os pântanos da estrada, e de certo, do lodo que nos mereça compreensão e devotamento, surgirá o lírio sublime do reconhecimento e do amor.
quem se levantando das trevas do charco para a glória da altura, nos indicará o espírito deslumbrado, o excelso caminho da nossa própria ressurreição. E assim, Senhor, te pedimos que nos ajude a tomar consciência das nossas deficiências, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, da nossa tirania, que muitas vezes se fantasia de bondade, de humildade, de paciência, de caridade. Mas um dia, quando não estivermos mais com essa possibilidade de fantasiar os nossos sentimentos, nos veremos egoístas, orgulhosos, vaidosos, ociosos, ressentidos. Ajuda-nos, Senhor, através dos nossos espíritos protetores, dos nossos mentores espirituais. Ajuda-nos a ouvir seus conselhos, suas admoestações, para que possamos abrir o nosso coração, abrir os nossos braços, abrir a nossa mente para Ti, Senhor, para esse contato sublime com a Sua essência, com a Sua luz, com o Seu amor, que está em toda parte. E somos nós que precisamos nos abrir para Ti, Senhor. Basta querermos. Te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa que temos de estar aqui nessa existência, passando por todas as provações, por todas as expiações, para aprendermos o amor, a humildade, a caridade, a paciência, a compreensão, todos os atributos necessários para evoluirmos, para nos tornarmos melhores, um pouco melhores a cada dia. Obrigada, meu Deus. Leva as nossas vibrações de amor, emanadas nesse momento, para reconfortar a todos os que necessitam. Que lembremos sempre dos mais necessitados, perdidos nos labirintos do ódio, da vaidade, do egoísmo. Possamos ajudar a abrir uma brecha em seus corações, para que eles também se abram para Ti, Senhor. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, amigos espirituais. Que assim seja.